Bueno, buenas noches para todas, todos, todes. Un saludo especial para las profesoras de la Escuela de Estudios de Género que nos acompañan acá, para las estudiantes de la cohorte de 2026 de la especialización en estudios feministas y de género, y a todas las personas que nos acompañan hoy en esta sesión inaugural de los posgrados en estudios feministas y de género, en la cual tenemos una invitada muy especial a quien agradecemos mucho su generosidad por compartirnos su trabajo. No sé cómo hacer acá. Y esta persona a la que vamos a escuchar es Flavia Ríos. Ella es doctora de la Universidad de Sao Paulo. Durante su etapa doctoral fue Visiting Student Researcher Collaborator en la Universidad de Princeton, con beca de FAPESPI. Fue directora del Instituto de Ciencias Humanas y Filosofía de la Universidad Federal Fluminense, donde también fue coordinadora de la licenciatura en Ciencias Sociales. Actualmente es investigadora del Grupo de Estudios e Investigación Guerreiro Ramos Negra, integra el programa de posgrado en Sociología y coordina el Grupo de Investigación Jerarquías Raciales en Sociedades de Clases en el programa de posgrado de la Universidad de Sao Paulo. Tiene experiencia en el área de Sociología Política y de la Cultura, con énfasis en estudios sobre acción colectiva, teorías interseccionales, sociología urbana, dinámicas poblacionales, relaciones raciales y de género, dictadura militar y democracia, feminismos negros y políticas de acción afirmativa en la educación superior. Le damos una bienvenida a la profesora Flavia y te escuchamos con mucho interés. Sí, sí. Buenas noches a todos, a todas. Eu vou pegar mi óculos só um minuto. Só um minuto. Pero no escucha interferencia. No. Eu havia esquecido. Sí, sí. Mejor. Sí, gracias. ¿Todos me escuchan? ¿Escuchan bien? Gracias. Em primeiro lugar, quero pedir desculpas porque eu vou falar em portunhol. Se houver como uma dificuldade de compreensão, por favor, podem fazer perguntas. Eu posso interromper minha apresentação para explicar-lhes melhor as ideias, os conceitos, a narrativa. Eu quisera começar apresentando meu mais sincero agradecimento à Escola de Gênero da Universidade Nacional de Colômbia por la invitação e por abrir este espaço de diálogo e reflexão. Agradeço muito especialmente ao diretor Franklin Hernández, que me invitou, por abrirmos generosamente as portas da Escola de Gênero e por ser possível a realização desta conferência. Desejo manifestar também agradecimento muito especial à prof. Mara Viveiros, que é uma pessoa muito querida para mim e para muitos acá, imagino, que ha sido muito fundamental para que este encontro se concretiza neste momento. Agradeço a Lady Sarmiento, que foi muito querida por toda a logística, o CARD e tantas outras coisas, mas por encontros virtuais, quando ainda estava em Brasília e ela acá. E ele acá. E Paula, por sua gentileza de oferecer-nos recorrido por lá na Universidade
nacional, junto com uma equipe de brasileiros de muitas áreas, como a antropologia, sociologia, história, arquitetura, e ninhos também, neste espaço tão rico, tão importante, que é esta universidade, é fundamental para nós outros latino-americanos. Antes, eu gostaria de dizer um pouco sobre este equipo, sobre este momento, e por que eu estou aqui, em Colômbia, em Bogotá, especialmente nesta universidade. Gostaria de dizer que nós estamos em um contexto de uma missão intelectual, acadêmica, de cambios e de articulações, intercâmbios, que é muito importante para a Universidade de São Paulo, onde venho, a Universidade de São Paulo, onde também posso falar de Eric, que é estudante de pós-grado, doutorado em Brasil, e também nossa querida de urbanismo que está conosco. Então, nós estamos como em um projeto com a Nacional de Colômbia, que se chama Reconhecimento, Reparações em América Latina, Territórios, Culturas e Políticas. Mara Viveiros é nossa maestra central, principal. Nossa proposta é que em julho deste ano, Mara e muitos outros intelectuais e investigadores estarão conosco como palestrantes deste mini curso que é híbrido, virtual e presencial, em que nós vamos falar especialmente das populações racializadas, colonizadas desta nossa América, desta América Latina, sobre a qual eu vou falar um pouquinho mais adelante. Eu gostaria, então, de invitar-lhes para este mini curso que se dará em meio deste ano, porque é uma oportunidade importante de falar desde uma perspectiva feminista e também interseccional destes povos, destas populações, suas lutas e suas questões sociais, que são algumas muito particulares de nossos países, outras são muito comuns. Então, agora, finalmente, eu vou falar sobre este tema, deste título, deste conversatório, desta conferência, que é o tema Teorias Interseccionais em la Era de los Extremos. É necessário considerar as revisões, para pensar isto. Se me ocorreu que para pensar o tema teorias interseccionais em la era de los extremos, é necessário considerar as revisões, os legados e os usos destas teorias para interpretar o mundo atual, não? E peço elegir o título desta mesa. Mi pergunta é: quais são as contribuições que as teorias interseccionais oferecem para o tempo presente? Eu penso que este tempo presente é um tempo de extremismos muito fortes. Vivemos uma era de extremismos religiosos, em particular de radicalismos cristianos, de crescimento do racismo, da xenofobia, de fascismos, de projetos antidemocráticos, de militarização, de guerras e de forte backlash contra os direitos humanos. Uma era de cambios climáticos, em que as populações de nossos países se volvem cada vez mais vulneráveis. Uma era marcada, por um lado, por um rápido e profundo envelhecimento populacional em nosso continente, e por outro, por uma história atravessada por neoliberalismos e por crescimento de projetos extremistas, políticas antigêneros e propostas que hacen retroceder direitos conquistados e ameaçam nossa e a frágil cidadania e democracia. Então, a pergunta fundamental desta exposição, desta conferência é:
quais são as contribuições que temos para explicar este contexto desde as perspectivas de nossos intelectuais, de nossos ativistas, de la gente que produzir conhecimento desde nossos países, não? Então, esta é uma pergunta que penso que nós outros devemos nos fazer a nós outros. Para responder, necessito retomar, aunque seja brevemente, 3 aportes importantes da América Latina, o que a América Latina ha dado ao mundo neste tempo, século XX, século XXI. Eu penso que brevemente nós outros podemos falar de 3 grandes paradigmas que a América Latina produziu como grandes formas de interpretar o mundo, não? E eu organizo esses 3 paradigmas sumariamente. O primeiro paradigma latino-americano foi o de la mestizaje, ¿sí? O primeiro paradigma que é muito articulado com a formação de las naciones latino-americanas, não? Que é este paradigma? Um paradigma que, de um lado, é um paradigma racial para as formações nacionais, para hierarquizações nacionais. Por outro, é patriarcal, por fundamento, e por outro é colonial, porque se pensa imaginar nações mestiças, pero mirando a produção europeia. Então, este é um paradigma que em México, em Brasil, em Colômbia, em Cuba, em tantas partes, vemos que, como muitos intelectuais, hablando de la mestizaje desde uma perspectiva patriarcal e que também muito conveniente para as elites econômicas e políticas desta região. Sim? E se vendeu, se imaginou isto como uma grande contribuição da América Latina para todo o planeta. Não? Nós somos uma forma nova de fazer relações sociais sem violência, pero é uma coisa que não se concretizava em la realidade, pero é uma grande narrativa imaginária sobre nós outros, sim? E é um paradigma intelectual, pero social, pero político também e muito forte e presente, não? E a segunda contribuição de paradigma de ideias consolidadas desde Brasil e outras partes do mundo, Chile, Argentina. Nós podemos falar de paradigma de la dependência, não? O primeiro paradigma era como um paradigma econômico-cultural, não? De formação nacional, de imaginação nacional. O segundo paradigma é mais socioeconômico, sim? Que é um paradigma que habla desde um capitalismo dependente, desde uma impossibilidade de nós outros sermos como países centrais, não? E esta foi uma grande contribuição desde a América Latina, especialmente sociólogos, economistas, antropólogos, cientistas políticos que pensaram nossa condição em contexto de capitalismo global, sim? Não havia mais esperanças para uma possibilidade de industrialização como em países centrais, pero uma dependência econômica e uma condição muito específica de nós outros. Este paradigma também é muito forte neste contexto, evidentemente, é uma teoria muito influente, muito preocupada com o desenvolvimento de estados nacionais desde a perspectiva produtiva e seus impactos para as formações de las classes sociais em nosso continente. E, por fim, imagino vocês são como conhecedores de um paradigma muito atual, que é de fim de século XX, e que se hace muito presente em século XXI, que é o paradigma decolonial, sim? É muito importante hoje, há muitas discussões, muitas contribuições, e me parece que este paradigma também faz uma revisão desde a perspectiva
colonial de mestizaje e também uma revisão da perspectiva econômica desde a tradição da teoria da dependência. Então, me parece que eu gostaria de ubicar esta intelectual, Lélia González, neste mundo de teorias que nós outros produzimos desde a América Latina. Uma reflexão sobre o mundo colonial desde uma perspectiva da mestizaje, uma perspectiva também deste capitalismo de nossa parte do mundo e também esta perspectiva decolonial. Sim, pero agora nós outros temos como uma teoria que não é solamente uma teoria econômica ou cultural, pero também uma teoria feminista que pensa estes paradigmas desde uma perspectiva feminista. Pensa a questão da mestizaje, a questão da dependência do capitalismo e a questão da cultura, da presença da reprodução das hierarquias e desigualdades econômicas desde esse contexto de modernidade tardia, como muitos intelectuais falam muitas vezes. Então, eu gostaria de falar desta teórica, desta autora, que em minha concepção é uma autora muito exemplar para pensar as questões que eu quero discutir contigo, com todos, com vocês, que é sobre a possibilidade de reflexionar uma teoria interseccional muito enlaçada nestas contribuições e tradições paradigmáticas desde a América Latina, estas três que eu havia falado, sim? Então, ahorita eu não vou mostrar as partes porque são fotografias que quero depois mostrar-lhes e vou seguir com uma explicação deste pensamento, né, deste livro, que é Lélia González por um feminismo afro-latino-americano, não? Este artículo de Lélia González, que logrou ser o nome deste livro, foi escrito originalmente em espanhol, porque Lélia estava escrevendo um texto para uma conferência feminista em Chile e pôde falar um pouco de sua perspectiva feminista contra as concepções feministas eurocentradas e cristianas. É muito bueno ressaltar que era uma intelectual não anti-religiosa, não ante a perspectiva metafísica, não se passava assim com ela, pero era muito crítica à cosmovisão eurocêntrica entre os feminismos latino-americanos. Então, ela estava muito preocupada em fazer uma crítica desde as periferias, desde as formações étnicas, indígenas, negras, para pensar o feminismo nesta terra, neste continente, sim? Pero, obviamente, Lélia não estava solamente fazendo uma crítica aos feminismos, não? Ela estava também querendo fazer uma crítica ao pensamento latino-americano, por isso falei de los três paradigmas, porque ela está como que em diálogo permanente com estes intelectuais, com estas interpretações, sim? Então, eu gostaria de dizer uma coisa fundamental em seu pensamento, que não é uma autora sectária, não é uma autora que quer fazer como uma teoria muito específica de mundo, não. Ela quer apresentar a teoria feminista como um paradigma para se pensar a estrutura social e a ação coletiva para a transformação das formas de dominação neste continente, não? Então, ao caso de Lélia González, que é uma autora profundamente imbuída em debates sobre capitalismo em América Latina. Em sua obra, o tema da explotação está diretamente anclado tanto em modo de produção esclavista como em capitalista e em seus efeitos sobre as classes trabalhadoras e outros segmentos da população que, situados em las margens do sistema capitalista, não sequer
alcançar as condições de obreiros, sequer alcançaram a condição de obreiros. E há que engrossaram as filas de las massas desempregadas, empobrecidas, completamente vulneráveis em la sociedade e que nem sequer logram insertar-se de uma forma legal e estável em mercado de trabalho assalariado. Não obstante, a explotação não constituinte em seu pensamento um conceito utilizado exclusivamente para explicar o mecanismo de extração econômica de uma classe em detrimento de uma outra, não? Então, Lélia González é muito herdeira do pensamento marxista. É muito importante esta tradição em sua formação, pero não solamente a tradição marxista de Ocidente, de la produção de Europa, por exemplo, não? Ela já estava muito influenciada por esses escritos sobre o capital desde a América Latina, estas teorias sobre a dependência que são muito fortes desde acá, e também estava muito influenciada por marxistas, sobretudo da área central da América, de Caribe, especialmente os autores caribenhos que haviam feito uma crítica ao marxismo, não? Desde uma perspectiva crítica contra os colonialismos, como Frantz Fanon, Albert Memmi e tantos outros autores que são muito importantes para Lélia González, ou podemos falar depois sobre Angela Davis também, que foi uma intelectual, não, marxista, e que faz uma crítica dentro do marxismo, para fora do marxismo, extrapolando as abordagens tradicionais, ou então abordagens heterodoxas, pero são muito materialistas. Então, eu gostaria de marcar, de acenar este aspecto materialista da produção de Lélia González. ¿sí? É uma autora muito preocupada com a cultura, pero a cultura está sempre ubicada em las condições materiais e econômicas da vida. Pero há uma coisa, lo econômico não é solamente lo econômico determinante para a vida. ¿sí? Este é um ponto muito crucial e de ruptura com a abordagem tradicional de marxismos. Então, Lélia González necessita de um aparato teórico, intelectual mais robusto que pueda hacer como una conexión con marxismo, donde entonces, en su teoría, la psicanálisis es fundamental, ¿no? La psicanálisis es fundamental en la producción de Lélia, así como la antropología, porque dos áreas tão diferentes, ¿no? Como la psicologia, ¿no? E antropologia, porque estas duas áreas são como áreas fundamentais para a interpretação do simbólico. Necessitamos conhecer o poder simbólico, não somente as condições econômicas de produção da vida e da reprodução das desigualdades e hierarquias sociais, pero necessitamos também de compreender por que as classes, os grupos subordinados são também eles reprodutores de las representações coloniais capitalistas de opressão sobre si próprios, não? Então, esta pergunta sobre qual é este poder del simbólico. Lélia, então, se volveu para as tradições antropológicas de investigações sobre festas populares, sobre, em Brasil, nós outros falamos candomblés, terreiros, umbandas, que são como religiões tradicionais, com fortes conexões com as tradições africanas, e nós outros temos como santeria em Cuba, e muitas outras formas, voodoo em Haiti, enfim, são como expressões comuns destas tradições, cosmovisões desde a África que se passam também em Brasil, não? Então, Lélia estava muito interessada em las formas de expressão del simbólico em la forma organizacional. Isto era muito central para Lélia, não? E a psicanálise, por sua vez, não era como uma forma clínica de abordagem
de la gente, ¿sí? No era esta su propuesta, embora, obviamente, se respeitava muito a possibilidade de fazer reflexões clínicas, de superações clínicas individualizadas. A produção de Lélia González é uma produção em que a psicanálise havia como um projeto transformador coletivo e não solamente individual, ¿sí? Então, se queres ler Lélia González, certamente encontrarás muitos conceitos psicanalíticos que são como deslocamentos da área clínica para o social, para a dimensão simbólica da construção da sociedade. Por exemplo, a ideia de neurose cultural, ¿sí? Usa este conceito não para expressar a individualidade, pero para uma representação coletiva da vida, ¿sí? Então, Lélia hace este movimento intelectual de materialismo em uma conexão forte com a abordagem simbólica, do poder simbólico, desde uma perspectiva subjetiva, desde uma perspectiva também coletiva e organizacional. Estas duas expressões, coletivas e organizacional, são muito centrais em la obra de Lélia González, ¿sí? E depois também para sua produção intelectual, que é uma produção interdisciplinar por excelência, ¿sí? Não é ubicada em uma área específica, pero interdisciplinar. Lélia González também tem como muitos conceitos sociológicos, ¿sí? Especialmente sobre a reprodução da vida desde uma perspectiva escravista e também desde a perspectiva da força de trabalho supostamente livre em contexto capitalista dependente, não? Então, seu pensamento está associado a um processo, a uma abordagem muito vinculada, muito ubicada em um processo histórico que se retoma a la esclavitud, pero que se apresenta como um ponto de inflexão em o período posterior da abolição ou das abolições em contexto de tráfico atlântico. Hablamos depois da abolição, porque Brasil, como tu sabes, muitos de vocês, imagino, sabem, foi o último país a abolir a esclavitud em contexto atlântico, não? Então, a questão de abolição é muito central em sua obra, porque nós outros legamos uma hierarquização social, não somente de classes, pero também colonial, de las mulheres negras, não? Nós outros somos um país que foi como o último a abolir a esclavitud e também logramos ser um país com muita gente negra, muita gente indígena, e estas famílias, estas mulheres são muitas vezes empregadas domésticas em las casas de la gente blanca em Brasil, não? Diferente de Colômbia, onde hablamos blancos mestiços, em Brasil é muito comum por conta da imigração europeia de 1870 até 1930. Nós outros temos como um grande contingente de la gente imigrante de Europa, italianos, alemães, espanhóis, portugueses também. Então, temos uma parcela muito significativa de gente que de origem europeia num período pós-esclavitud. Então, Lélia estava muito preocupada com estas bases econômicas das mulheres negras, porque eram todas como trabalhadoras domésticas, não? Em regimes de não cidadania, em regimes em que estas mulheres viviam todos os dias em casas de la gente, de las famílias blancas. Para Lélia, a pergunta fundamental qual é este papel, esta contribuição dessas mulheres invisibilizadas e racializadas, ¿sí? Qual é sua contribuição para a economia? Quais são suas contribuições para a cultura? Quais são suas contribuições para
el social para a organização coletiva. Então, ela hace com uma produção muito marcada, muito direcionada ao papel das mulheres em las sociedades, como nossas sociedades que logram colocar as mulheres em posições invisíveis e que logram dizer que estas mulheres são responsáveis por a parte reprodutiva da vida e a reprodução não é importante para a produção. Então, esta mentalidade de tradição intelectual marxista que hace com uma divisão entre público e privado, entre reprodução e produção, não é importante para Lélia, porque ela rompe, como muitas feministas, produziram uma ruptura contra estas formas de seccionar a vida e a interpretação da vida, sim? Então, agora, ahorita, eu gostaria de passar para uma outra parte de pensamento de Lélia. Eu fiz como uma apresentação muito geral. Se queres, posso fazer detalhamentos destas reflexões, pero me gostaria agora, em nosso momento, momentos difíceis, como disse, momentos de extremismos, momentos em que nós outros nos interrogamos sobre as formas de interpretar, pero também de transformar estes contextos de opressão. Então, a mim me gostaria observar 3 categorias muito fundamentais em la produção de Lélia González, porque penso que são categorias para nós outros também. Sim? A primeira é a categoria memória, a segunda, subversão, a terceira, resistência, porque ela escreveu muito sobre isto. Sim? Como disse, estas 3 categorias, desde o pensamento de Lélia González, de sua crítica feminista, interseccional, decolonial, crítica, pero também que absorve muito da teoria da dependência, que também observa muito uma crítica à teoria da mestiçagem. Esta intelectual, então, produziu o que eu vou a chamar de filosofia ame-africana, sim? E deste pensamento de uma filosofia ame-africana, nós outros vamos observar estas categorias memória, subversão e resistência. Para fazer uma reflexão sobre estas três categorias, eu gostaria de falar então sobre o que podemos dizer sobre a filosofia ame-africana. Sim? É um tipo de filosofia que se pode encontrar em pensamento em la vida de Lélia González, não? A filosofia ame-africana elaborada por Lélia se nutriu também de sua inserção em las tradições e las culturas de origem popular, em las diversas formas de organização e de movimentos sociais. Em particular, estabeleceu um diálogo com saberes e conhecimentos orais ou escritos produzidos por maestras e maestros de múltiplas expressões culturais, urbanas, rurais, de Brasil e de outras partes de nossa América e também de África, onde Lélia também foi muitas vezes. Interpretada assim, é um amplo arco de conhecimentos produzidos dentro e fora da academia. A filosofia ame-africana não foi necessariamente concebida para construir um contínuo harmônico entre as distintas formas de saber. Por el contrário, foi produzida em conflito entre campos considerados legítimos e ilegítimos, como populares e não populares, dominantes e não dominantes, orales e escritos, tradicionais e imaginados como modernos, não? A ideia de ilegitimidade do conhecimento no acadêmico se funda em el direito de que a produção universitária se limitado em reconhecer como legítima solamente o pensamento ocidental, sim? Solamente a filosofia desde a Grécia, não? Não há mais filosofia, não há outras formas de produzir, senão somente em la Grécia. Isto, até este momento, é ensinado em nossas universidades, em caso de Brasil e também em outras partes de nossa América, não? González, então,
não está como envolvida nesta perspectiva eurocentrada de uma perspectiva de que a filosofia, o conhecimento legítimo é solamente europeu, sim? Então, há um movimento muito grande por parte dela, num contexto em que as teorias decoloniais não logravam posições críticas ou fortes em contexto acadêmico. Ela, então, se envolveu para a produção intelectual desde semestres e cosmovisões de muitos grupos sociais, urbanos e rurais, e também de movimentos culturais, como a Fochés, como os movimentos urbanos de blocos afros, de comunidades de escolas de samba, que são muito tradicionais em Brasil, pero que naquele momento e até hoje são como muito capturadas por la comércio, não? Pela mercantilização da vida e das formas culturais. Então, ela fez como uma teoria, produziu uma teoria, uma filosofia africana, em que este saber não é solamente uma discussão com intelectuais legítimos na academia. Ela também logrou produzir uma reflexão sobre resistência, sobre a possibilidade de subversão desde uma perspectiva em que mundos pudessem ser como um intercâmbio, como uma possibilidade de entre mundos. Então, a crítica de Lélia González não é uma crítica como nós outros muitas vezes aprendemos, por exemplo, a crítica como distanciamento, não? Nós outros hoje temos como dois paradigmas de la crítica, um paradigma de distanciamento, não? Se eu vou estranhar, eu vou distanciar de um povo, eu vou distanciar porque eu sou sujeito e este é um objeto, não? Então, esta é uma perspectiva cartesiana da ciência, não? E que nós outros incorporamos muito. Então, era muito crítica Lélia desta perspectiva de distanciamento. Pero Lélia também não é uma intelectual de la posição como um lugar específico em que a crítica pode emergir, por exemplo, de la experiência somente. Ela também não imaginava que a crítica poderia emergir solamente de minha posição social, como se sou uma mulher negra, se sou uma mulher indígena, necessariamente eu vou produzir uma crítica radical. Ela também não imaginava que esta posição da crítica poderia emergir, sim? Então, não é uma crítica de um enraizamento completo, não é uma crítica de um distanciamento. Que é esta crítica, então? Se não é distanciamento, se não é proximidade total, não? Para Lélia González, a crítica se hace entre mundos, em deslocamento, pero não completamente comprometido com um ou outro, pero a crítica é um momento de deslocar e de colocar mundos em conexão. Em Brasil há uma expressão, há um termo que vem como das tradições, que é encruzilhada. Encruzilhada é como quando muitas calles se encontram em um lugar, em um ponto. Em las encruzilhadas, a gente de las tradições de candomblé, umbanda, podem ser como sus rituais, suas entregas para orixas, e cruzilhada é um espaço muito importante em la tradição cultural afro-brasileira e também em las culturas de terreiros, de batuques, de candomblés. Ela usa, então, esta ideia de que a crítica, a filosofia, este conhecimento crítico não é exclusivamente de proximidade total, também não de distanciamento total. É um lugar desconfortável, é um lugar de desconforto, porque nós outros não conseguimos fazer crítica de forma confortável. Se estou muito distante, posso dizer estou distante, sou frio. Se estou muito próximo, posso dizer estou quente porque estou dentro, umbicada, posso falar tudo, sou muito crítico. Para Lélia, não necessariamente a consciência, a abordagem crítica da vida se passa de proximidade total e de distanciamento total, se passa em uma posição desconfortável
muito difícil de estar, que é entre meios, entre mundos. E para ser uma produção intelectual entre mundos não é fácil, porque nós outros necessitamos não estar em um lugar de outro, de la gente. Não existo, não sou o outro, não estarei em lugar de outro. Eu estarei neste entre meios, não? Neste lugar de encruzilhada, sim? Depois podemos falar um pouco sobre isto. Eu gostaria, então, de dizer que esta crítica interseccional que Lélia ha se produzido, então, é uma crítica, obviamente, que pensa as categorias centrais determinantes para as hierarquizações, as desigualdades, pero também como classes, etnia, raças, como a condição de ser mulher ou a condição de gênero, determinantes para a condição social. Ela também pensa que a resistência, que as formas de superação, sobretudo de subversão, Lélia não usa exatamente a palavra revolução, porque ela está envolvida, está em um contexto social de uma democracia radical. Sim, o Brasil estava em contexto de autoritarismo de Estado, muito comum a ideia de um pensamento como hoje autoritário. Sim, então Lélia escreve tudo isto em um contexto de autoritarismo, por isso sua obra é tão relevante para nós outros pensarmos neste contexto de extremismos, porque neste contexto de extremismo, a força principal é o autoritarismo, sim? Então, Lélia traz esta contribuição desde a memória, porque em sua concepção, a memória como forma subversiva é a forma de los invisíveis, como mulheres, como negros, indígenas e outros povos que são racializados ou discriminados, podem transmitir seu conhecimento para as novas gerações, não? E que a história dominante não logra necessariamente mostrar a complexidade da vida da gente e a perspectiva da gente que foi discriminada, expropriada também, não? Então, Lélia hace como uma separação entre consciência, que é cartesiana, que é a lógica dominante da filosofia ocidental, e a memória, e sua aposta principal para a transformação social, para a subversão, é a memória, porque para ela, a memória guarda as formas de subversão. Sim? Enquanto que a consciência em sua produção, em sua reflexão, a consciência está muito comprometida com as tradições dominantes, ou seja, os conhecimentos que nós outros produzimos em la academia, ou em el Estado, ou em las instituições reconhecidas, são produções de conhecimento muito comprometidas com as classes e grupos dominantes. Por isso, a memória é a possibilidade de subversão, porque há muita coisa encobertas, em camadas, em la terra, em la mente, em las organizações coletivas, em canções, em rituais. É muito importante que a memória não é só verbal, sim? Ela tem múltiplas possibilidades de pensarmos a memória. A memória não é corporal também, uma forma de expressar, é um termo que se confunde na língua espanhola ou portuguesa, que hace como uma história de la gente de passado que foi escondida, que foi oprimida. Então, por isso, Lélia hace uma filosofia africana, que é uma filosofia crítica baseada em los feminismos, em la democracia radical, em uma perspectiva de transformação, de resistência frente aos contextos autoritários. E por isso me gusta falar dela neste contexto de extremismos. E para concluir, quisera eu evocar uma ideia que me acompanha há muitos tempos, em tempos difíceis. Eu já falei com Mara sobre isto, é que quando nós outros estávamos sobre um regime fascista e de extrema direita, eu
investiguei muitas abordagens sobre esperança, não? Sobre formas de estar esperançosos frente aos contextos de extremismos. Então, eu encontrei uma frase de Cornwell, que é um intelectual radical, e uma vez ele disse em uma conferência de abertura de uma pós-graduação que a esperança não era que ele era um homem esperançoso, mas estava aprisionado em la esperança. E uma outra ocasião, quando nós outros brasileiros estávamos sobre este regime de autoritarismo, Mara Viveiros estive em Brasília, estive em uma conferência em Brasília, e ela nos falou também de esperança. Em um diálogo com Angela Davis, Mara Viveiros nos disse: "La esperança é uma prática, é uma forma de agir cotidianamente. Não é uma ideia solamente, é uma prática." Então, eu gostaria de concluir esta aula, esta classe inaugural, dizendo que me parece muito oportuno resgatar esta abordagem da prática da esperança. Imagino que Lélia e outros, em outros contextos de autoritarismos, estavam como que a agir em mundo social desde uma perspectiva de prática de la esperanças. Então, agora eu vou mostrar umas fotos que sobre Lélia e seu contexto, para que vocês possam ter uma visão geral sobre ela, sua produção intelectual. E se querem perguntar algo, obviamente, estou muito disponível. Então, acá, Lélia, em contexto de movimentos feministas globais, em conferências internacionais, na década da mulher, Lélia esteve em Quênia com uma representante que hoje é uma figura muito importante em Brasília, que é Benedita da Silva, que foi como uma mulher de las favelas. Em Brasil, as favelas são periferias, muito pobres, com uma liderança comunitária de contexto de Lélia González. Então, são muito amigas, muito cercanas, e lograram estar em muitos contextos, em lutas em defesa dos direitos, da cidadania das mulheres desde as bases. Isso é muito importante. Elas construíram como uma organização comunitária que se chamava Nzinga. Nzinga é uma rainha negra africana que foi escravizada em Brasil. É uma figura muito potente na imaginação das resistências políticas em Brasil. ¿sí? Então, esta organização de mulher negra popular que se fez presente em Rio de Janeiro, foi produzida, foi organizada por Lélia González, Benedita da Silva e tantas outras mulheres neste contexto. Então, temos como fotos de Lélia em contexto da conferência da mulher. Aí, uma foto clássica de Lélia e Angela Davis, elas não eram como solamente referentes. Lélia lia, obviamente, Angela, e Angela também conheceu Lélia em conferências nos Estados Unidos, enfim. Aqui também um pouco da produção intelectual de Lélia. Ela é uma autora que buscava escrever e falar para muitos mundos, por isso não logrou estar somente em Brasil, mas em muitas partes da América Latina, Estados Unidos, Europa, África também. Então, produziu muitas coisas, muitas entrevistas, muitos artigos sobre a condição da mulher na sociedade brasileira. Sim? Aqui, como dois intelectuais muito importantes em Brasil, Abdias do Nascimento, que foi uma grande liderança panafricanista em Brasil, e que esteve exilado em contexto da ditadura militar, e outra é Beatriz Nascimento, uma intelectual, poeta, que produziu reflexões muito ricas, muito importantes sobre quilombos, que é como os palenques em Colômbia, as formas de resistências em contextos coloniais e também capitalistas. Aí uma foto, imagens de Lélia em contextos nas calles, sim, nas protestas por la democratização,
sobre as temáticas de abolição, de 100 anos de abolição em Brasília. Então, estive muito engarrada e muito envolvida nessas mobilizações, nesses protestos. Também uma protesta muito importante que foi de Zumbi dos Palmares, uma liderança quilombola de 300 anos de reflexões sobre sua vida e sua trajetória e sua importância contra o mundo colonial. Então, está em uma área muito importante para a memória, esta palavra, memória da gente, da resistência dos quilombos, dos palmares, não? Quilombos. Acá uma imagem dele em uma organização que hoje é a organização partidária mais importante de Brasil, que é o Partido dos Trabalhadores. Ela é fundadora desta sigla partidária. Ela foi como estuve em um conselho dominante das lideranças que formaram este partido, que hoje temos como a presidência da República, de Lula, de progressismo e também conciliadores hoje, não? Pero naquele contexto era muito progressista, porque contra a ditadura militar, contra as formas de privatização da economia brasileira, contra a política colonial. Nossa, então Lélia estava muito engajada, foi como uma candidata em contexto de 70, 80, quando nós outros logramos abertura política. Acá uma interlocução de Lélia González com um intelectual argentino que se chama Carlos Razenbaum, que foi um intelectual muito importante para as reflexões sobre as desigualdades sociais em Brasil. E agora, sua produção, não? Claro, Lélia González logrou escrever muitos artículos, produções intelectuais em la imprensa alternativa, a prensa dominante também escrevia muitos artículos sobre cultura, sobre política. Ele escreveu livros, ensaios críticos sobre a condição de la gente negra em posições subalternas, sempre reflexionando sobre a condição específica das mulheres negras, e também uma produção muito rica sobre as festas populares brasileiras. Há um livro muito bonito que logrou um prêmio em Alemanha. Este livro se tornou um livro bonito, muito bonito, com esta premiação também em ano de 1987. E agora, para concluir, algumas produções mais recentes que têm como o objetivo de difundir a produção de Lélia González, suas reflexões. Hoje, Lélia González é uma autora mais estabelecida em la produção brasileira, muito recente, e há investigações de sua obra desde uma perspectiva da filosofia, da sociologia, da antropologia. Há muita gente das artes que são inspiradas por sua reflexão. Por exemplo, há um hip-hopper, um cantante de hip-hop em Brasil, muito famoso, que se inspirou também em Lélia sobre as questões relativas ao que ela nomeou como português, que são as formas de falar influenciadas por la tradição africana. Então, Emicida, que é um cantante muito importante em Brasil, produziu como películas e também canções inspiradas em sua obra, em suas reflexões. Há também como livros infantis, como tu podes ver não? González, um livro de livrarias infantis, também produções em la psicanálise. Há um crescimento importante de Lélia, porque ela traz como uma perspectiva não clínica para as psicanálises, para as abordagens psicanalistas, e isto tem logrado uma forma inovadora de fazer psicanálises para a gente em condições vulneráveis, não? Então, e também para o feminismo em Brasil, Lélia e latino-americano, porque esta obra foi traduzida, não? Este livro foi lançado em Brasil em 2020, e em 2023 foi traduzido por uma editora argentina, muito cuidadosa, e quase que toda sua produção está em língua espanhola. ¿Sí? Então, estou muito grata por escutar-me e fico à disposição para
responder-lhes alguma pergunta, comentário e curiosidade. Graças. Pues gracias, Flavia. Entonces, abrimos espacio para preguntas, comentarios. Todo mundo muito calado. Não compreenderam nada? No. Sim. Hablou, não sei o que falou. Muchas gracias, Flavia, por esta presentación. Estuvo espectacular. No conocía a Lelia, entonces con muchísima curiosidad y ganas de seguirla leyendo y estudiando. Quisiera pedirte, por favor, que ampliaras un poquito, porque creo que no me quedó muy claro. Me pareció muy interesante esa idea de crítica de la proximidad, porque si entendí bien, ella se aleja de pronto de las epistemologías del punto de vista, ¿no? Tú decías, no es tampoco una crítica súper enraizada, pero tampoco una crítica distante. Sim. Entonces quisiera entender un poquito más en qué consiste esa crítica de la proximidad. Hacemos una ronda de 3 personas. Buenas noches, primero que todo, muchas gracias, Flavia. Ha sido realmente, fue una conferencia bastante reveladora de muchos conceptos. También mi pregunta iba más cercana a esa misma crítica que hace Lelia desde, sí, entre proximidad y alejamiento, que siento que ese espacio indeterminado es uno en el que caen muchas autoras, sí, por ejemplo, aquí mirando mis apuntes, por ejemplo, Donna Haraway, entre ellas, también habla como de ese espacio entre lo humano y lo inhumano. Sim. Quería preguntarte, digamos, cómo incorporar esta incomodidad o sí, este desconfortable, como tú decías, en las resistencias, cuando en las resistencias se incluso puede que nos llegue a un esencialismo como de, por ejemplo, no sé, yo soy, entre comillas, yo soy negro, yo soy de ciertas comunidades, ¿cómo incorporar la incomodidad cuando incluso es la resistencia se llega como a este esencialismo de soy uno y no soy otro, ¿sí? No sé si me hago entender la pregunta, Sí, ¿sí? claro. Perfecto, listo, muchas gracias. Dale, Flavia. Y ahorita hacemos otra. Sim, muitas graças por suas perguntas. Imagino que é uma forma de nós outros reflexionar também sobre possibilidades de crítica para além destes dois paradigmas, não? Sim, então, meu esforço foi de tentar extrair desta perspectiva americana uma possibilidade de crítica desde essa perspectiva de Lélia Gonçalves, não? Eu estou muito influenciada por uma anedota de Lélia, que ela escreveu como em 1983, está neste livro, em um artículo que se chama Racismo e Sexismo em Brasil, na cultura brasileira. Então, este ensaio crítico que foi apresentado em um congresso de antropologia em Brasil, uma associação muito famosa de pós-graduados, ela intentou fazer uma crítica desde a linguagem, pero também de conteúdo, sim? Então, era uma forma estética de fazer uma crítica e uma forma também formal, do ponto de vista da produção de conhecimento, sim? Então, esta anedota em que ela apresenta duas mulheres negras que estão como em um evento intelectual e que há um homem branco fazendo uma apresentação de seu livro sobre a comunidade destas mulheres. Sim, elas foram como invitadas a estar neste espaço de lançamento de um livro que era como um intelectual muito famoso que estava explicando para toda a gente intelectual e também para a gente estudada quem eles eram, sim? Então, esta anedota se passa que há duas mulheres, elas estão no mesmo espaço e ficam em uma situação complicada, desconfortável. Não há lugar para elas sentar-se à mesa, sim? Essa é a primeira coisa, não há lugar, então ficam como
Que situação é esta? Estão falando sobre minha comunidade, pero não posso sentar-me à mesa, não posso falar sobre o que se passa, então vou ficar em silêncio, pero uma comunicação, unido entre elas, e que dizem, uma diz, está bem, ele sabe muito mais que nós outros, porque hace com uma investigação acadêmica, séria, profunda, o distanciamento, sim? Então, ela faz como, ela crê que este homem, este intelectual, pode falar melhor sobre sua vida, sua comunidade, sua experiência, do que ela mesma. E a outra mulher hace como uma crítica, não, como pode estar neste lugar e falar sobre nós outros? Será que sabe mesmo mais que nós outros? Então, enquanto uma hace como uma crítica, a la outra hace como uma representação da dominação, não? Porque está tranquila, está bem, quem sou eu? Eu sou ninguém, sou muito pequena, ele muito grande. E a outra disse, não se pode fazer isso. Então, a anedota abre este artículo. E é muito rica, recomendo a leitura. O primeiro parágrafo deste artículo, ela disse, Fanon nos explicou em passado sobre a internalização da dominação. Não, eu vou falar sobre isso porque ele explicou muito bem. Eu gostaria de falar sobre como se produz conhecimento, então, levando em consideração que uma mulher negra pode reproduzir a dominação e pode também ser crítica da dominação. Então, este lugar de onde podemos falar não está necessariamente de onde extraio a ideia de que o lugar não é necessariamente o lugar de produção da crítica, embora pode serlo, não se nega a possibilidade de uma crítica distanciada, não se nega a possibilidade de uma crítica enraizada, pero não se está totalmente confiante de que estas duas possibilidades são as únicas formas de produção da crítica, sim? Porque isto me extrai eu extraio esta reflexão. Você pode ser uma mulher negra ou uma mulher indígena, uma mulher latino-americana em contextos dos Estados Unidos, da Europa, e não necessariamente por esta posição econômica, social, cultural, eu vou fazer uma crítica à minha condição de vida. Pero também se me distancio disso, não necessariamente eu vou produzir uma. Então, há uma possibilidade, uma terceira possibilidade de produção da crítica, que é esta deslocada, pero com um deslocamento não necessariamente negando ou distanciando-se, estranhando a realidade onde venho, pero querendo com um movimento que não é fácil de também conhecer os outros mundos, não? E a ser possibilidade de produção de conhecimento. Me parece, pensando no momento atual de extremismos, para nós outros cientistas sociais, que somos muito treinados para estudar movimentos, é muito difícil fazer análises de movimentos extremistas, não? Ingressar nestes mundos. Saber o que pensam, pero nós outros pensamos muito absurdo, como pode um movimento anti-gênero, como pode um movimento fascista, como pode um movimento nazista, como posso entrar neste mundo, porque este mundo é impermeável. Então, penso que uma abordagem crítica de los mundos também é desconfortável por isto, porque não estamos afirmando que a visão fascista é crítica, claro que não, pero também não estou negando o que se produz lá neste lugar, porque nós outros necessitamos saber o que se produz para produzir uma crítica da sociedade. Muitas vezes estas formas backlash de formas organizativas de bases contra a gente negra, latina, mulheres indígenas, trans. Há muitas coisas da dimensão social que precisam ser decifradas, decodificadas para nós outros produzirmos um conhecimento complexo sobre o mundo. Por isso que me parece que as abordagens interseccionais são muito importantes e decoloniais também, imbricadas, porque não está fixo
não está determinado de antemano, não está prefixado a ideia de que devemos estudar o homem negro, periférico, podemos estudar a mulher branca, dominante, o homem bilionário, enfim, é necessário fazer estudos desde uma perspectiva desconfortável, não somente de uma perspectiva em que nós outros nos sentimos confortáveis, nos reconhecemos. Então, por isso, eu estou a trazer esta perspectiva de crítica desconfortável, que é uma crítica que não tem com uma posicionalidade fixa, sim? Não é essencial, não se pensa que necessitamos essencialmente produzir um objeto. Não se pensa também essencialmente que devemos produzir uma subjetividade e que esta subjetividade vai como que produzir uma crítica radical. Sim, pode ser não. Então, por isso, me parece que esta perspectiva amplia a possibilidade da crítica e não é dicotômica, uma possibilidade de estranhamento e uma possibilidade exclusiva de proximidade. Ela nos dá a possibilidade de fazer uma reflexão sobre se estou ubicada, se não estou ubicada, o que isto significa, não? Então, neste sentido que imagino que Lélia está a produzir seu conhecimento. Sobre os mundos, então, esses mundos não são solamente mundos que podemos dizer ocidental, não ocidental, os mundos de nações, muito ao contrário, não há um nacionalismo metodológico na produção de Lélia, isso também é uma contribuição muito interessante. A categoria que eu não falei com detalhes de la africanidade é por exemplo, uma categoria transnacional, translinguística, transhemisférica, não? Então, muitas mulheres do sul de América do Norte têm como que reflexionado sobre a africanidade, porque se imaginam também africanas, não é uma categoria solamente de Latinoamérica. Então, tem muitas possibilidades de pensar um comum, de se imaginar coletivamente num lugar também desconfortável, porque não está pensando só a gente indígena, só a gente negra, não somente o branco, está pensando na possibilidade de imaginação contracolonial, em que a gente também possa se imaginar coletivamente, numa imaginação do comum, e também com suas particularidades, porque Lélia sabia que a concretude, a experiência coletiva de língua, de território, são fundamentais para a existência, não? Então, é algo muito interessante que imagino. E penso que esta discussão com Donna Haraway, pensando especialmente nos mundos, a força deste pensamento de Lélia é também muito ubicado em las tradições afro, em que o mundo animal, que o mundo visível e não invisível, que o mundo de las plantas, de la natureza é muito forte, não? Nós outros temos como um termo iorubano que falamos aché, que é uma categoria de vital. A força vital não é solamente material, também é algo como metafísico, não? Então, há muitas nesta filosofia que tem como a tradição indígena, a tradição afro, na sua produção de crítica. Então, uma crítica que está muito, digamos, não solamente comprometida, mas também envolvida umbilicalmente com as forças destas populações que produzem como formas para evocar um intelectual brasileiro que sofre muitas críticas atual desde os intelectuais de pensamento ocidental, que é Nego Bispo. Ele pensa desde uma perspectiva contracolonial. Então, Lélia está muito cercana deste pensamento contracolonial de que habla Nego Bispo, um intelectual quilombola em Brasil. Então, e nesta perspectiva quilombola, o mundo animal, o mundo da natureza, a cultura são muito interrelacionados, não? Então,
perspectiva que está em pensamento de Lélia. Lélia é fundadora de um terreiro de candomblé em Rio. Foi muito preciosa em fortalecimento das tradições culturais que foram muito perseguidas em Brasil como religião e são perseguidas até hoje com os extremismos cristianos, não são muito perseguidos. Então, ela estava muito engajada, muito envolvida com estes movimentos de proteção das identidades sociais, pero não era uma mulher exatamente essencialista, porque não imaginava, como disse, que as tradições podem produzir uma crítica em si mesma, não? Há que ser um movimento. A crítica se faz desde movimento, não da fixação em algo. Sim. Pues muchísimas gracias, Flavia, por esta presentación, también muy panorámica y que pues permite hacer conocer a Lélia González. Yo me quedé pensando en varias cosas mientras te escuchaba, entre otras lo de la esperanza, porque pensé en un epígrafe que utiliza Luisa Bayros, cuando la describe a ella como una amazona, con el torso estampado de esperanza, montada sobre un jinete negro. Perdón, no sobre un jinete negro, que el lapsus es maravilloso. Sí, sí. Sí, sí. Entonces, o sea, como un jinete. Sí. Bienvenida a la risa también. Sí. Bueno, pensé en eso, o sea, como digamos evocaciones a partir de las cosas que dices, que para pensar también contigo, pensé mucho en la doble conciencia de Du Bois, Sí, claro. y lo que también permite esta doble conciencia, ese movimiento continuo de sentirse parte de y externo, que me parece que es fundante en la experiencia Sí. de la racialización en desventaja, Sí, sí. que es todo el tiempo la capacidad desde el mundo racizado de entender perfectamente cómo opera el poder y la dificultad inmensa desde el mundo del poder de entender cómo funciona ese mundo racizado. Y lo digo porque hace poco conversaba con una colega que me estaba hablando de la esclava negra que acompañaba a Manuela Sáenz, Jonatás, y me impresionaba porque Jonatás, para poder ser tan cercana a Manuela o todas las esclavas que lograron ser muy cercanas a las amas, era porque tenían una comprensión muy profunda del poder. Sí. Y eso me parece que también es como algo que es muy interesante, porque al mismo tiempo se tiene conciencia del poder, no se pertenece a él, y todo el tiempo se está en movimiento. Eso me parece que también podría ser como un elemento, pero es distinto, ¿no? Porque es Du Bois resignificado, o sea, nunca es lo mismo. Sí. Es en otro momento, ella está efectivamente, digamos, como en diálogos diferentes. También pensé como en la crítica particular al racismo latinoamericano que ella hace, que realmente es un aporte muy importante cuando habla del racismo denegado, como una característica que lo diferencia mucho, por ejemplo, del racismo norteamericano. Entonces creo que fue de las primeras que entendió, digamos, como el funcionamiento del racismo. También quería decirte que yo conocí a Lélia González a través de Rita Segato, pero yo había leído El Edipo Negro y estaba fascinada por el trabajo que hacía Rita Segato hablando de la importancia justamente de las nodrizas negras digamos, en la cultura brasilera. Pero me pareció, fue fantástico cuando yo conocí después a Lélia González, que ya no hablaba, o sea, Rita Segato está hablando de la experiencia de las mujeres blancas Sí. que tienen nodrizas negras. Sí. Lélia tiene otra posicionalidad y está hablando, como ella dice, que hable el bote de la basura. Sí. ¿Sí? O sea, ahora escuchen el bote de la basura. Sí, sí. O sea, está hablando desde las nodrizas negras y entonces me Sí. parece como muy interesante ese prisma
digamos, como algo que luego yo decía, había escrito muchas cosas sobre Rita Segato, pero al descubrir a Lelia González yo dije, no me había contado cuán importante era. Sí, Era como una referencia menor en ese entonces. sí, Cuando, bueno, como tú sí, la muestras, realmente es un parteaguas. sí, Lelia verdad. González en su pensamiento. Bueno, era como esas cosas, Sí, gracias. con mucha emoción, por supuesto. Muchas gracias, Mara. Bueno, buenas tardes. Yo quisiera si también habría la posibilidad de que pudieras ahondar un poquito más cuando tú mencionas la diferencia que ella hace entre la conciencia cartesiana y la memoria. Me gustaría que hablaras un poquito más del tema porque me parece bastante interesante esos dos conceptos que pues mm, los veía un poquito más distanciados. No sé si tal vez a veces es un poco la crítica que se hace ahorita desde lo popular, no hablo desde la intelectualidad, de los pragmatismos y de la importancia del conocimiento, del entendimiento de que somos seres con químicos en nuestro cuerpo, que pues es la expresión de las emociones, ¿no? Entonces, no sé si tú nos pudieras desarrollar un poquito más si se refiere a eso estoy generando presunciones o si es otro tipo de argumento. Sí. Hola a todas, todos, todes. Gracias. Tampoco conocí a Lelia. Y tengo una pregunta también en relación a la memoria, especialmente porque un poco creo que la forma en la que una suele pensar la memoria es a partir de lo identitario. Pues, en el trabajo social muchas veces es así, ¿no? Como la memoria de las mujeres, la memoria de los negros, de los poderosos también. Entonces, como comprendiendo también la apuesta de ella, como de partir de lo común y de este lugar incómodo y la crítica en la encrucijada, pues me pregunto cómo se construye memoria desde ahí, como más allá de lo identitario, como cuáles son las pautas que ella nos puede dar desde su obra y desde su experiencia. Incluso, y otra pregunta que tengo para ti es si tuviste alguna encrucijada en este proceso de investigación y acercamiento a ella. Y ya, gracias de nuevo. Ujú. Hola, buenas tardes para todas, todos, todes. Muchas gracias, Flavia, por a través tuyo y a través de tu voz y tus reflexiones muy importantes que pones hoy aquí, permitirme y permitirnos conocer a Lelia González. Es maravilloso y es una grandísima mujer que tiene muchísimo por aportarnos, así que también muchas gracias a la escuela. Básicamente, resonar con lo que tú has planteado aquí un poco sobre la memoria y la resistencia. Siento y creo y pienso que la memoria es un campo de lucha también, donde se expresa claramente el poder, es decir, la memoria también puede ser narrada desde el poder hegemónico y crear esa conciencia cartesiana tradicional de las clases dominantes con las cuales, digamos, se perpetúa la opresión y la subordinación de lo no escuchado, de lo no narrado, o aunque sea narrado, digamos, no sobrepuesto sobre los discursos del poder. Por eso me parece fundamental y necesario definitivamente la perspectiva de la filosofía africana alrededor de la construcción no hegemónica de la memoria, de las voces periféricas, si se quiere, de las voces que han sido subordinadas, pero es aún más importante entenderlo desde la perspectiva de narrar la memoria sin caer en los extremos. Sí. Es aún más potente en términos de la construcción de otras historias distintas a la guerra, si se quiere, porque los extremismos en los que también podríamos caer desde lo periférico, en los análisis que seguramente nos siguen poniendo en esas perspectivas radicales, si se quiere.
Sin embargo, en el contexto de hoy, con esta xenofobia, este racismo exacerbado a nivel internacional, es muy difícil no caer en el radicalismo y en los extremos. Sí. Es decir, quisiéramos salir a gritar en contra de Trump y su política extremista y contra la ICE y las injusticias, porque claramente nos sentimos conectados un poco, digamos, con esto de la discriminación y de la exclusión. Y hay quizá una pregunta sí, una pregunta pues que seguramente nos la llevaremos y que yo me estoy generando en este momento desde que te escucho, es esta reaparición, si se quiere, de las panteras negras en Estados Unidos. Si desde el contexto de Lelia lo leeríamos como caer en los extremos o sencillamente construir esas narrativas alternativas necesarias desde el no poder hegemónico que siguen construyendo una historia de lucha, si se quiere, social y política para ser sujetos de poder desde la resistencia de los marenes. Sí, gracias. Sí. Gracias por las preguntas muy difíciles. Yo tengo que volver para mi casa, para Brasil y pensar mucho. Sí, Mara, imagino que Luisa Bairros também se imaginou, porque não se vive mais conosco, como uma discípula de Lélia González, e foi ela, Luisa Bairros, quem escreveu a primeira síntese de seu pensamento em los finales de los 90. E sim, há também uma representação da esperança, porque Lélia era uma mulher muito esperançosa, ela praticava a esperança, isso é muito interessante. Por isso, eu recordei desta frase de Mara para pensar Lélia, porque de fato ela praticava a esperança e a gente como Luisa Bairros, que também foi uma ativista intelectual e depois logrou ser uma ministra de Estado em Brasil, ela tinha como uma referente Lélia, né? Como referente Lélia. Eu penso que a discussão de Du Bois, que Lélia era uma leitora muito importante, ela leu muito Du Bois. Du Bois foi muito importante para Lélia. Eu penso que a discussão de dupla consciência é muito importante para a gente diaspórica, não? É muito central. Penso que Du Bois produziu uma reflexão filosófica também sobre a vivência da gente colonizada, que viveu a experiência de colonização, esclavitud, pero em Du Bois há uma ideia de véu, não? Como uma coisa, este véu é como uma forma de ver, como com algo embaçado, não? E também em sua produção, a discussão nacional, pelo menos em sua primeira produção, a dimensão nacional, sou americano, sou norte-americano, pero sou negro, então tem uma discussão sobre a dimensão nacional que não há tanto em Lélia, de maneira Lélia é como que imagina que a discussão nacional é uma forma de dominação da gente, pero também está em Du Bois, pero imagino que ela está pensando outra coisa que é muito diferente, porque Du Bois pensa como dois, não? Este mundo de la gente negra, este mundo de nação, como uma identidade de negritude e uma identidade nacional. Sou americano, sou colombiano, sou negro, sou brasileiro, sou negro. Então, é como uma perspectiva dual de la dupla, por isso dupla consciência. A ideia de entre mundos que eu gostaria de plantear acá com Lélia González não é entre dois, são mundos plurales, muitos mundos. Mundos nacionais, mundos não nacionais, mundos animales, mundos
visibles e invisíveis. Então, há uma complexidade na construção da memória, por exemplo, que é uma categoria tão central em sua produção, que não poderia ser enclausurada em uma ideia de dupla consciência, embora esta dimensão da escravidão, de racismo e das formas de encapsulamento, estereotipias da gente negra está muito presente na obra de Lélia. Então, eu diria que Du Bois é muito influente, mas não poderia dizer que esta perspectiva africana é uma expressão da dupla consciência. Me parece que são muitos mundos, não somente dois, ¿sí? Nacional e não nacional. E por fim, este conceito, que é um conceito original de Lélia González, que é racismo por denegação. Uma forma dela fazer uma incorporação da tradição de psicanálise, porque algo denegado não é solamente negado, não? Porque se nega afirmando algo. Por isso, Lélia, su principal referente para pensar o racismo denegado são dois referentes, as práticas e os discursos. Então, nós podemos fazer práticas que nós pensamos não serem racistas, pero há racismo nesta prática. Ou em la linguagem, por exemplo, é muito comum em Brasil se dizer esta mulher negra, esta mulher é negra, pero bonita. Então, esta parte adversativa, este termo, esta adversativa, neste termo que afirma e nega, isto é a denegação, que é uma forma de ocultamento da expressão de racismo. Não é assim, esta negra é feia, não é isto. Ela é negra, pero bonita, como pode ser negra e bonita? Então, são coisas, são formas da produção racial que está em esta dimensão não reflexiva, não? Também, como Fanon imaginava, que o racismo não é só reflexivo, é também não reflexivo, não? Então, esse racismo denegado também foi explorado muitos anos depois por... Já estou com pouca memória. Por a escritora intelectual portuguesa e vive em Alemanha, como se chama? Memórias de la Plantación, Grada Quilomba. Graças, Eric. Então, muitos anos depois, 2, 3 décadas depois, Grada Quilomba escreveu também sobre isto, como é o racismo por denegação, porque não está só presente em Latinoamérica, está também em Portugal, está em Alemanha pós-guerra, pós-segunda guerra, uma forma de ocultamento da experiência racial, que não é explícito como se foi em outras partes, como Estados Unidos, África do Sul e outros. Então, é uma categoria muito interessante, porque é uma categoria com uma capacidade de generalização. A partir de nós outras experiências de Latinoamérica, tem um potencial de generalização e de explicação para outros contextos, sim? Então, isto. Obviamente, Lélia González tem uma categoria muito importante, porque sua origem é indígena e também negra, sim? Sua madre era uma mulher indígena, seu padre um homem negro. Então, a discussão indígena e negra está muito presente em sua reflexão, e a figura de las amas de leite, são muito fundamentais. E do ponto de vista antropológico, las amas para Lélia é como as figuras ambivalentes que são da natureza e da cultura. Então, sua interpretação sobre as amas são as mulheres indígenas, mulheres negras que amamentam as famílias, são como mulheres de entremeios, porque são da natureza e da cultura, porque podem fazer a reprodução da vida com sua leite e podem também introduzir el niño, la niña, no mundo da cultura, por exemplo, com canções, com formas de garantizar a confiança subjetiva em momentos muito cruciais da infância.
na primeira infância, não? Então, a questão de cuidado, a questão de reprodução. Então, a figura da ama em Lélia é muito central e muito original, porque é mediador cultural, sim? Ela é mediador da cultura e da natureza. Pronto, agora vamos falar da memória. Sim, Lélia está muito ciente, porque ela é filósofa, se formou em filosofia tradicional, em uma escola muito tradicional, muito importante em Brasil, da filosofia ocidental. Lélia era tradutora da língua francesa para a língua portuguesa, produziu muitas traduções de intelectuais da filosofia ocidental, então conhecia muito profundamente a filosofia ocidental. Obviamente, a filosofia moderna, a filosofia cartesiana e sua tradição longa, rica, ela conhecia muito bem. Então, para ela, esta filosofia da consciência, como imaginou Descartes, de que a consciência, a produção de conhecimento se passa necessariamente por la consciência, como a forma determinante da produção de conhecimento, da verdade, sim? Então, a verdade é produzida por la consciência, por nada mais, não? Ela desconfia disso, será? Será? Será que num mundo colonial é possível esta confiança em la consciência ocidental como marco da produção da verdade? Então, a este deslocamento, não? A consciência para Descartes era uma faculdade individual intransferível, né, e capaz de produzir este conhecimento imparcial. E Lélia é uma crítica disso, sim? Então, e é interessante porque se nós outros pensamos os movimentos sociais radicais como movimentos negros, movimentos de classes, podem dizer a consciência de classe, a consciência negra, não dizemos? A consciência da mulher. A mulher necessita de uma consciência para a produção da liberdade. Não é isso que os movimentos dizem? E mesmo sendo Lélia desta tradição de los movimentos da consciência crítica, não só da consciência da filosofia, mas também da consciência da política, como necessitamos ter uma consciência de nossa condição social de opressão para nós outros sermos livres. Mesmo neste contexto, Lélia imagina que consciência não é este lugar de la crítica, solamente este lugar. Necessitamos criticar a consciência. Por que necessitamos criticar a consciência? Primeiro, porque já falei que Lélia pensava que uma crítica se produz para além da consciência e não necessariamente é emoção, tá? Não é essa dicotomia, consciência como objetividade e memória como sentimentos, emoções, etc. Não existe, não é esta dicotomia. A memória é o lugar de produção de conhecimento coletivo, não? E a memória não é uma faculdade como um depósito de informações, como um HD, como um HD de um computador. Eu coloco minha informação, a memória não é isto. A memória é vivida, não? Só que as forças dominantes intentam apagar, invisibilizar este conhecimento. Por quê? Porque este conhecimento não é legítimo, porque este conhecimento não é científico, porque este conhecimento não é cristiano, porque este conhecimento não é a verdade, não? Porque existe uma verdade, esta verdade é produzida por la consciência. Então, Lélia imaginava que a memória era um campo de produção de conhecimento que a gente racializada, explorada, necessitava investir neste conhecimento. Que é este conhecimento? Não está explícito tampouco, necessita de escavações, sim? Necessita se ver, não é visível, está como encoberto. Então, podemos usar a metáfora de uma gente que hace escavações, não? Porque necessita mostrar a memória. Ela não está dada, não está formada, não está numa praça, está em uma coletividade, em práticas, enfim. E muitas vezes está em contextos que são denegados, sim? Então, essa é sua reflexão.
E por isso a ideia da experiência das mulheres, sim, eu penso que está neste contexto. E a encruzilhada é uma forma metafórica, pero é um conceito muito importante em Brasil, de uma feminista negra também, de Congado, de Minas Gerais, que tem uma produção muito rica sobre a discussão sobre encruzilhada, a produção de saber sobre encruzilhada, porque é também um lugar de resistência, um lugar de produção de conhecimento, é uma forma de não estar em extremos. E eu vou responder esta pergunta muito, muito dura, que é como não ser extremista em contexto de los extremos. Não estou dizendo que é uma questão de ser ou não ser extremista, não estou dizendo isto. Estou dizendo solamente que em contexto de los extremos, nós outros necessitamos nos volver em las produções críticas sobre estes contextos, sim, para pensarmos, para fazermos produções críticas. Eu penso que para Lélia conheceu, claro, o contexto de Las Panteras, e também havia seu contato com muita gente muito radical, sim. Ela imaginava a ideia de autodefesa. Fanon é seu referente, é um revolucionário, não? Então, são gente muito radicais que estão pensando em contextos também de extremos. Por exemplo, a luta, a guerra por independência no continente africano, asiático. Ela escreveu muito sobre isso. Hacía muitos protestos. Ela estava em la calle fazendo protestos, e também lutando para que serem as embaixadas, como da África do Sul e coisas assim. Então, pero era uma democrata, sim, radical, pero democrata. Sua defesa era por la democracia radical, igualitária, libertária. Então, penso que há como uma forma difícil de responder esta pergunta, pero não consigo ter como uma resposta. Pero lo digo que Lélia tinha conhecimento e sabia de muitos movimentos, e seus referentes são revolucionários também, não somente, pero são como Amílcar Cabral, como Walter Rodney, como Angela Davis. Então, há uma tradição muito radical, e Fanon, não? Que em contextos extremos, se é necessário, armas. Ela não escreveu sobre isto necessariamente, mas compreende esta necessidade para liberdade, para garantizar a liberdade, não? Por exemplo, seu referente revolucionário não é a Revolução Francesa, que também é armada, pero as lutas de quilombolas em século XVII, que necessitou de armas, não, para a proteção deste território, da cultura quilombola. Então, há muitos referentes de liberdade em contextos extremos, como este contexto colonial. É isto. No, muchas gracias, Flavia, por ponernos en estas encrucijadas y dejarnos pensando. Echu también, ese cruce de caminos que nos hace pensar de manera compleja. Creo que es un gran aporte incluso para el camino que emprendemos sobre teorías. Sí. Muchas gracias también a Lady, a Paula por su trabajo para que esto... Muchas gracias entonces por acompañarnos y que lleguen bien a sus casas.